Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Bem, a concordância não é um assunto assim, eu considero que não é um assunto que as pessoas detestam, né? Que acham muito difícil, mas elas têm uma certa resistência, a meu ver, a maioria das pessoas tem certa resistência à concordância verbal, porque tem muitas regras. É um conteúdo da gramática tradicional em que existem muitas regras, né? E por causa disso, as pessoas têm certa resistência de algumas dizem que é muito difícil, mas assim, esse difícil normalmente é porque tem a dificuldade de memorizar, né? Porque esse conteúdo, como a gramática tradicional nos coloca, demanda bastante memorização, né? Então, assim, nós, eu trouxe aqui o que seria essa concordância verbal, né? A concordância verbal é aquela. Eu costumo, quando eu inicio as minhas aulas, eu costumo perguntar para os alunos o que é concordância, o que é concordar com alguém. Normalmente, a gente vê que concordar é estar de acordo, né? Entrar, digamos assim, em um consenso, estar de acordo. Então, partindo do princípio desse significado mais geral de concordar, do verbo concordar, né? A gente tem o estabelecimento da concordância. E o que seria a concordância verbal? Bem, é quando o verbo, digamos assim, está de acordo com o sujeito. Em que sentido, Thaisa? No sentido da flexão verbal. O verbo, ele se flexiona para concordar com o seu sujeito, tá? Aí eu trago alguns exemplos aqui, ó, do tipo, ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Se eu coloco esse sujeito no plural, eles, eu vou precisar de um verbo que se flexione, que esteja no plural, para concordar com o sujeito. Eles gostavam daquele sujeito carinhoso de si. É bem verdade que, por exemplo, quando a gente pensa em gramática tradicional e em concordância verbal, a gente comente ou veja algum professor comentar, ou pense mesmo, nós como alunos, é comum que a gente pense o seguinte: então é por isso que está errado dizer, segundo a gramática tradicional, está errado dizer a gente somos ou a gente vamos. Nesse sentido por aí. Assim, de acordo com a gramática tradicional. Mas é claro que a gente sabe que. E aí é uma questão de variação, né? Essa é uma forma de dizer. A gente vamos, a gente sabemos, né? Ou mesmo o contrário, nós vai, nós sabemos, ou nós sabe, né? Essas são formas de se dizer. Por isso são variáveis, né? São variáveis. De uma mesma. O importante é que a gente consiga estabelecer comunicação, a gente seja entendido pelo nosso interlocutor. Só que aqui nós vamos tratar, considerando a gramática tradicional, né? Essas regras de concordância considerando a gramática tradicional. Mas é importante já dizer, por isso que eu toquei nesse assunto, que não existe uma única forma do ponto de vista do todo língua, não mais só da gramática tradicional, mas do ponto de vista do todo. Não há só uma forma de dizer essas coisas. Aqui a gente vai ver as regrinhas que se aplicam ou que são prescritas pela gramática tradicional para a concordância verbal, né? Mas, do ponto de vista comunicativo, não é errado ou não está errado dizer nós vai, a gente sabemos, porque você consegue estabelecer comunicação. Bem, essa é uma aula em que eu discuto já existe uma aula, na verdade, em que eu discuto essas questões, que é a aula de variação linguística, né? Inclusive, eu vou fazer outras aulas sobre esse conteúdo para a gente fixar melhor, no caso da variação linguística, que é um conteúdo muito importante. Mas aqui a gente vai tratar
basicamente, das regras de concordância verbal para a gramática tradicional, tá? É importante deixar isso evidente. Muito bem, então, assim, nós temos regras para o sujeito simples, a gente tem uma regra geral e a gente tem os casos especiais. Nós temos regras para o sujeito composto, uma regra geral e os seus casos especiais, e nós temos outros casos, que são, que eu vou tratar, basicamente são 6, né? Que é o uso da partícula se, é o uso dos verbos impessoais, verbos dar, bater e soar, a porcentagem mais o substantivo, o verbo ser e a concordância com o infinitivo. Bem, na aula de hoje, nós vamos tratar do sujeito simples, porque são muitas regrinhas e, para a gente não se alongar demais, eu vou dividir esse conteúdo, como é possível dividir ele, eu vou dividir ele em 3 aulas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as regras de concordância verbal para o sujeito simples. E nas próximas aulas, eu vou produzir uma com as regras do sujeito composto, né, para o sujeito composto, e outra aula para os outros casos, que são esses que vocês têm aí. Hoje nós vamos começar com o sujeito simples, que a gente tem uma regra geral. Lembrando que sujeito simples já está disponível a explicação sobre ele na aula de sujeito, né, termos da oração sujeito, mas, basicamente, para a gente relembrar, o que seria o sujeito simples? O sujeito simples é aquele sujeito em que eu tenho um núcleo, ou seja, eu tenho uma palavra que é a mais importante, e eu não posso tirá-la, porque se eu tirar, vai perder todo o sentido do contexto, da frase, da oração, tá? Então, assim, a regra geral para o sujeito simples, para a concordância verbal com o sujeito simples, é que o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa, tá? Então, é o caso lá do nós vamos ao cinema, um exemplo, tá? Essa é a regra geral. Mas nós temos casos especiais e vamos tratar deles agora. O primeiro caso especial é o seguinte: quando o sujeito é um coletivo, né? O verbo vai ficar no singular, tá? Essa é a primeira regra do caso especial. O que seria esse sujeito coletivo, Thaís? Um substantivo coletivo, né? Por exemplo, aí vocês têm o exemplo da palavra multidão. A multidão gritou pelo rádio. Bem, multidão, veja que a forma como está escrita, quando eu me refiro à forma, eu me refiro à escrita. A forma está no singular. Até porque a gente não usa essa palavra no plural. Porque nesta palavra, embora a forma esteja no singular, está implícita, está subentendida a noção de que eu não tenho só uma pessoa dentro de uma multidão, eu não tenho uma pessoa, eu tenho muitas pessoas, inúmeras pessoas. Então, a tendência normal das pessoas de modo geral é dizer a multidão gritaram. Por quê? Porque, embora a forma esteja no singular, a ideia é a ideia de plural, tá? E isso é bacana de ver, né? Mas a gramática estabelece que essa forma de colocar o verbo no plural estaria incorreta. Veja que a noção de incorreto é para a gramática tradicional. Como eu expliquei no início da aula, e eu não vou ficar retornando muito a isso para não ficar cansativo para vocês, mas eu dizer a multidão gritaram é uma forma aceitável, inclusive, porque eu consigo estabelecer comunicação com o meu interlocutor. Ele consegue entender o que eu estou dizendo quando eu digo a multidão gritaram pelo rádio, né? Mas a gramática tradicional diz não, você deveria utilizar o verbo no singular. Por quê? Porque a forma, embora dê a ideia de pluralidade de muitas pessoas, né? A gente tem que considerar a forma, e a forma está no singular.
Isso é muito comum de acontecer com um sujeito coletivo, que é a palavra pessoal. A gente normalmente diz o pessoal foram, o pessoal chegaram, o pessoal vão, tá? E como eu disse, essa é uma forma de dizer, mas a gramática tradicional estabelece, prescreve como essa forma como incorreta, né? Agora tem um detalhe, gente. Se esse sujeito coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Eu tenho duas alternativas aí. Então, veja que aqui na opção, aqui em cima, no exemplo aqui de cima, deixa eu só baixar aqui, ver o meu ponteiro para marcar para vocês. Ó, veja que aqui em cima eu só tenho a multidão, certo? Aqui embaixo já não tenho só o sujeito coletivo, tá? Eu tenho um especificador, a multidão de fãs. Veja, já não é mais qualquer multidão, é a multidão de fãs. Então, nesse caso, ó, percebam, eu posso concordar o verbo com o sujeito coletivo, ou a gramática tradicional me dá uma outra opção. Eu posso concordar o especificador com o verbo com o especificador do sujeito coletivo. Então, eu tenho a opção a multidão de fãs gritou, ou também eu posso utilizar a multidão de fãs gritaram. Tá? Veja que nesse caso há um especificador. Quando não há especificador, obrigatoriamente, se o sujeito é coletivo, aqui em cima, veja, obrigatoriamente o verbo vai ficar no singular. É o que prescreve a gramática tradicional. Com coletivos partitivos, como é que a gente faz a concordância? Bem, primeiro, Thaisa, o que é um partitivo, né? De onde tu tiraste isso? Muito bem. Coletivo partitivo é aquele que vai indicar parte do sujeito, tá? Normalmente, a gente usa o partitivo com um especificador, tá? Normalmente, não é regra. Por exemplo, a gente diz a maioria dos alunos foi à excursão. Então, esse partitivo pode ser metade, a maior parte, a maioria, a minoria, tá? Partitivo. Então, normalmente, como eu disse, a gente usa esse coletivo partitivo com um especificador. A maioria dos alunos foi à excursão. A gramática tradicional diz o seguinte: olha, quando você utilizar coletivo partitivo com especificador, você pode utilizar o verbo tanto no plural quanto no singular. Por isso, veja, se eu posso dizer a maioria dos alunos foi à excursão, e aí eu vou estar concordando o verbo com o partitivo maioria, ou eu posso concordar o verbo no plural, fazer a concordância com o verbo no plural, e nesse caso eu estaria concordando com o especificador do partitivo, né? A maioria dos alunos foram à excursão, tá? Isso é quando a gente tem o especificador do partitivo. Mas e quando a gente não tem, Thaisa? Porque às vezes pode estar implícito, né? A gente está falando num contexto e você está falando dos alunos que foram à excursão e de repente alguém pergunta: a maioria foi ou a maioria foram? Bem, nesse caso, há uma tendência de a gente dizer a maioria foram, né? Só que veja que nesse caso eu não tenho explícito aí o especificador. Então, é de comum acordo que nós usemos o verbo no singular se esse especificador não estiver na oração. A maioria foi. Porque veja que a regra aqui, quando eu tenho o partitivo, né, com o especificador, mesmo com o especificador, eu uso o verbo no singular para concordar com o partitivo, tá bom? Então, se eu não tiver explicitamente esse especificador, e aí eu já perco essa possibilidade de concordância com um dos dois, né? Eu tenho que concordar obrigatoriamente com o partitivo e o verbo vai ficar no singular. Tudo bem? Acho que ficou claro isso aí, né? A gente tem também a possibilidade de um sujeito ser um pronome de tratamento. Nesse caso, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Aí eu tenho os exemplos, né? Vossa Alteza pediu silêncio. Se eu tiver o plural desse pronome de tratamento, eu vou ter Vossas Altezas pediram silêncio.
Obviamente, no caso, o pronome de tratamento Alteza, Vossa Alteza, é para príncipes, princesas, né? E aí, nesse caso, eu posso ter duas princesas, sei lá, ou dois príncipes, e aí eu posso ter o plural, Vossas Altezas pediram silêncio, exemplo, né? Por que que a gente faz essa observação, Thaisa? Bem, a gente faz essa observação porque o vossa é um pronome que vem do vós, né? Que é segunda pessoa do plural. Então, de repente, pode haver uma tendência de concordância desses pronomes de tratamento que se utilizam do vossa na frente, né? Pode haver uma tendência de concordância com a segunda pessoa, o que não é aceito pela gramática tradicional, tá? Então, a gramática tradicional estabelece que com pronomes de tratamento, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa, tá? Se a forma do pronome de tratamento estiver no singular, Vossa Alteza, verbo no singular, pediu. Se a forma do pronome de tratamento estiver no plural, Vossas Altezas, verbo no plural, pediram. Tudo bem? Aí nós temos aqui dois casos de concordância verbal com os pronomes relativos que e com o pronome relativo quem, né? Que e quem. Para ficar mais claro, vocês estão tendo acesso aí ao slide, mas eu vou passar para um outro aqui, ó, que eu tenho 4 exemplos. Eu tenho o seguinte: fui eu que derramei o café, fui eu quem derramei o café, fui eu que derramou o café e fui eu quem derramou o café. Vejam que eu tenho que derramei, que derramou, quem derramei e quem derramou. Dessas 4 formas, dessas 4 estruturas, só uma delas não é aceita pela gramática tradicional. Qual vocês acham que é? Que a gramática tradicional não aceita como forma possível, né? Vocês têm um tempinho aí para pensar enquanto eu vou falando aqui. Vejam que a gente tem essas estruturas do que e do quem, e tem uma delas que fica estranha, eu acho. Vocês já conseguiram olhar aí, tentar enxergar qual delas não é aceita pela gramática tradicional como forma correta de se dizer? Bem, como a gente pode observar, tem uma que fica bem mais estranha, que é esta aqui, terceira. Tá? E eu vou explicar por quê. A explicação está no slide anterior, mas eu vou explicar aqui nesse slide mesmo. Eu só posso, segundo a gramática tradicional, em relação ao quem, tá? Com o quem, eu posso concordar com o pronome, eu posso concordar o verbo com o pronome que vem antes do quem, no caso, eu, tá? Ou eu tenho uma segunda possibilidade de concordância com o quem. Eu posso concordar o verbo na terceira pessoa, com a terceira pessoa. Nesse caso, não estaria concordando com o eu. Tenho a possibilidade de concordar com a terceira pessoa. Então, eu posso dizer, tanto para a gramática tradicional, eu posso dizer tanto fui eu quem derramei o café, como eu posso dizer fui eu quem derramou o café. A primeira se justifica porque eu estou concordando o verbo com a pessoa que vem antes do quem, e a segunda forma se justifica porque a gramática tradicional possibilita a concordância do verbo com o uso do quem, né, com a terceira pessoa, no caso, ele, né? O que não é permitido com o pronome relativo que. A gente vai ter uma aula de pronome relativo, eu vou explicar basicamente o que é esse pronome relativo. Mas, de antemão, eu já posso antecipar que um pronome relativo, ele retoma algo que já foi dito antes. Ponto. E aí, nesse caso, com o que a gramática tradicional diz, não, olha, você só pode concordar o verbo com o pronome que vem antes do que. Só há essa possibilidade. Não há outras.
ou outra, como a com o quem. Por isso, fui eu que derramou o café é considerado pela gramática tradicional uma forma incorreta, tá bom? Acho que ficou claro. Aí nós temos aqui uma outra regrinha com o uso de quando eu tenho um sujeito que é formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de, né? Nesse caso, o verbo pode concordar com o pronome interrogativo, tá? Ou indefinido, ou com o pronome pessoal, nós ou vós. Essa regra é, a meu ver, é quase não usada, para não utilizar um termo mais agressivo, talvez. A gente não usa isso, porque a gente não usa o vós, né? O vós é um pronome pessoal, a gente vai ter também uma aula de pronome pessoal, já estou organizando para vocês. O vós é um pronome pessoal que se perdeu no meio do caminho. Isso acontece porque a gente já viu que a língua muda, a língua sofre alteração, né? Pela questão da variação linguística. E aí há um processo de mudança e a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente apaga algumas palavras e aí a gente substitui. A gente não apaga necessariamente, a gente substitui por outra, né? E o vós foi, está sendo substituído. Para mim já foi, já conseguiu superar o vós. Mas é claro que ele ainda é utilizado, né? E a gente ainda vê, por exemplo, em contextos muito formais, e também em situações religiosas, né? Na Bíblia, a gente tem o uso do vós, mas essa regra a gente não usa normalmente, porque a gente usa o vocês, né? Mas o que seria essa regra? Bem, vamos lá. Quais de vós me punirão? Nesse caso, vejam que o vós é segunda pessoa. Então, vós punirão não tem essa conjugação, né? A gente diz vós punireis. Vejam que, nesse caso, então, eu estou concordando o verbo com o pronome interrogativo. E isso é possível. Veja que a regra da gramática tradicional nos possibilita, nos permite isso. Mas eu posso também concordar o verbo, ó, vejam, com o pronome pessoal e dizer qual de vós me punireis, tá? E também há também tem aqui uma dica para vocês, que é, com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em número e pessoa. Então, nesse caso, eu tenho qual de vós me punirá, tá? E aí eu estaria concordando aqui, ó, como o qual está no singular, eu estaria concordando com o qual. Tá? Mas essa eu estou falando porque é uma regra que existe, mas não necessariamente a gente usa de fato, tá bom? Aí nós temos uma outra regrinha aqui que é muito bacana, que é quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural, certo? Bem, se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concorda com o artigo. Um exemplo clássico aqui é o uso da palavra Estados Unidos como sujeito. Não que eu goste dos Estados Unidos, mas é uma palavra que nos cabe aqui, tá bom? Cabe muito bem como exemplo. Até para explicar uma outra situação. Por exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei aqui para vocês 5 formas, tá? Mas já adianto para vocês que dessas 5 formas, só 2 são aceitas pela gramática tradicional. Vamos lá. Os Estados Unidos é a maior potência mundial. Thaisa, essa forma é aceita? Não. Pela gramática tradicional, não é. Embora muita gente diga assim, os Estados Unidos. Mas por que não é aceita? Bem, aí a gente vai para uma explicação que não se refere à língua necessariamente. É uma explicação que tem base cultural, né? E talvez política, geográfica. Porque, assim,
para a gente entender a justificativa, a gente tem que entender que os Estados Unidos é um país que é composto por vários estados independentes, né? E por causa disso, inclusive, alguns estados, né, lá, os estados nos Estados Unidos, eles têm leis diferentes, alguns estados têm leis diferentes uns dos outros, né, porque eles são estados independentes. Por isso, por esse fato histórico, cultural, né, também, nós não chamamos de o Estados Unidos, porque a gente considera que nós temos vários estados que estão unidos, né? Por isso, esse o não cabe, esse o no singular. É uma questão histórica, tá? Muito bem, então a gente já sabe que a gente só pode usar para a gramática tradicional, né? A gente só pode usar o artigo no plural. Muito bem. Então, chegamos aqui a 4. Estamos reduzindo o nosso número de possibilidades aqui, de acordo com a gramática tradicional, é claro. Então, assim, eu tenho duas formas que estão sem o artigo. Estados Unidos é uma nação poderosa e Estados Unidos são uma nação poderosa. E eu tenho um outro exemplo, dois outros exemplos aqui que estão com o artigo. Os Estados Unidos é a maior potência mundial e os Estados Unidos são a maior potência mundial, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Para onde a gente vai olhar? Bem, a gente vai olhar para cá. Tem artigo na frente? Não tem. Então, se não tem artigo, o verbo vai concordar com... vai ficar no singular, tá? Por que vai ficar no singular? Porque a gente, embora tenha a palavra Estados Unidos, no plural, a gente entende que ele é um país, tá? Ele é um país, ponto. Então, por isso, verbo no singular. Se eu tiver, então essa forma aqui, veja, a gramática tradicional não aceita como correta, tá? Se eu tiver a presença do artigo, logicamente a gente sabe agora, depois da minha explicação, que o artigo tem que estar no plural, né? Se a gente tiver o uso do artigo, o verbo, o que vai acontecer com o verbo? O verbo vai concordar com o artigo, tá? O verbo vai concordar com o artigo. Então, nesse caso, vejam aqui, a gente tem Estados Unidos, como a gente tem o artigo, o verbo vai concordar com o artigo, por isso o verbo fica no plural. Os Estados Unidos são a maior potência mundial, portanto, esta forma aqui também não é aceita pela gramática tradicional. Tá bom? Ficou claro isso? Espero que sim. Vamos passar aqui, a gente já está chegando ao finalzinho desse bloco dessa aula, né, sobre a concordância verbal com o sujeito simples. Aqui a gente tem mais duas regrinhas que são as seguintes. Quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, etc., né, o verbo vai concordar com o numeral, tá? Então, se eu digo mais de um aluno, o verbo, veja, se eu digo mais de um, o verbo vai ficar no singular, porque um é um numeral que dá a ideia de singular. Então, mais de um aluno não compareceu à aula. Veja que eu estou concordando com o verbo com o numeral da expressão mais de um. Se eu digo mais de 5, 5 é um numeral que dá a ideia de plural. Então, obrigatoriamente, o verbo vai para o plural. Então, mais de 5 alunos não compareceram à aula. Verbo no plural. E para a gente finalizar, a gente tem o seguinte. Quando os núcleos do sujeito... Aqui, na verdade, a gente tem o uso do que seria um sujeito simples, mas dependendo da situação, há uma questão de sentido aqui, tá? Que a concordância verbal, nesse caso, ela vai implicar no sentido, ela vai ter uma implicação semântica, tá? Por exemplo,
quando a gente tem os dois núcleos do sujeito, agora vejam que são dois, né? Então a gente implicitamente aí talvez a gente tenha essa concepção de sujeito composto, tá? Que eu tenho mais de um núcleo, a gente vai explicar na próxima aula, mas já estou adiantando para vocês. Esses núcleos eles vão ser unidos por com, pela preposição com. Então veja o seguinte: o governador com o secretariado traçaram os planos. Só para lembrar, esclarecer na verdade, a gramática tradicional estabelece que quando tenho esses núcleos do sujeito unidos por com, eu posso usar o verbo no plural, também posso usar o verbo no singular. As duas possibilidades são permitidas, tá? Agora veja o que eu vou mostrar para vocês aqui, é que o uso do verbo do plural ou do verbo no singular tem uma implicação semântica. Veja, o governador com o secretariado traçaram os planos. Bem, quando eu digo isso, a ideia que eu estou passando é que o governador sentou junto com o secretariado, né? E houve uma discussão e esses planos foram traçados em conjunto, né? Não foi uma decisão arbitrária ou individual do governador, mas houve uma discussão e esses planos foram traçados em conjunto. Quando eu digo o governador com o secretariado traçou os planos, veja que agora o sentido eu estou enfatizando o primeiro elemento. Eu estou enfatizando o governador. Então, há uma implicação semântica aí, tá? Não é meramente uma questão de sintaxe, né, de concordância. Há uma questão semântica, tá bom? Também por detrás disso. Muito bem, gente. A gente finalizou por aqui. Na próxima aula, nós vamos comentar sobre as regrinhas do uso da concordância verbal com verbos que tem, no caso, com o sujeito composto, tá bom? E a próxima com os outros casos que eu comentei aqui para vocês, para não ficar muito extenso, né? Muito longo e cansativo, porque é muita regra e a gente acaba ficando maluco com tanta regra assim. Então é isso, encontro vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado um pouquinho e até mais.